Nós vamos falar sobre gestão de conflitos condominiais, soluções legais e práticas. O síndico tem até uma responsabilidade de fazer uma notificação para os órgãos da prefeitura em relação ao maus tratos dos animais. E hoje eu tô com uma convidada, ela que é uma estrela do direito condominial aí no país, a grande doutora Blanca. Seja bem-vinda, Blanca! O morador inadimplente, ele pode fazer uso de todas as áreas comuns do condomínio. Quando você compra um apartamento, você compra uma fração ideal. Certo. Então você não pode impedir ele de usar a propriedade que é dele. E hoje todo mundo quer falar, só que ninguém quer praticar a escutatória. Você, gestor condominial, ouça o seu morador para melhor atender na resolução desse conflito. Você, síndico, você precisa ter os especialistas do teu lado, porque você precisa ter pessoas que te dão a informação para te ajudar a tomar a decisão. Meu, até rimou. Fala galera Mega Power, vamos para mais um episódio do podcast, o podcast oficial da Porter, isso mesmo. E como você sabe, a gente só traz convidados Mega Powers, só convidados estrela do mercado condominial brasileiro. Um episódio após o outro só tem coisa top. E hoje eu tô com uma convidada, ela que é uma estrela do direito condominial aí no país. Antes disso, eu quero falar sobre o tema. Calma lá. Nós vamos falar sobre gestão de conflitos condominiais, soluções legais e práticas. Nós vamos dar vários cases aqui de como o síndico pode atuar ou não atuar. Muitas vezes você precisa saber dizer não para aquele problema. Peraí, não é comigo. E você precisa de um advogado. Então aqui nós vamos dar cases muito do dia a dia, corriqueiro, para você já resolver o problema aí. Fica com a gente os próximos minutos e já vai, já começa agora, já curte esse episódio, claro. Sabe que eu só vou entregar coisa top, né? Já curte, já me dá esse voto de confiança. E além, ativa a notificação do nosso canal. Ativa a notificação, você segue o canal e já ativa a notificação. Para quê? Para você receber a notificação dos próximos episódios. E tá rolando aqui os nossos patrocinadores. Essa turma que está transformando o mercado condominial brasileiro junto com a Porter. São pessoas que eu trago junto comigo, além dos embaixadores, os patrocinadores, para a gente catequizar esse mercado e subir a régua. Então nós vamos lá. Eu quero que você fique de cara com essa gigante no mercado condominial brasileiro, a grande doutora Blanca. Seja bem-vinda, Blanca! Olá, hoje, obrigada, é uma honra estar aqui com você hoje, muito obrigada por me receber no seu podcast. Glória! Adorei o nome. Né? Foi uma sugestão, caiu no coração e é o podcast. Blanca, nós vamos falar sobre os conflitos condominiais, soluções legais e na prática. Blanca, já vamos direto para mim, que é o que mais incomoda o síndico, é o WhatsApp. Vamos falar sobre o WhatsApp. Como é que o síndico deve ter a gestão do WhatsApp no ponto de vista jurídico? Porque com certeza isso é um dos principais conflitos condominiais com os moradores. Conta na prática, como é que funciona? Então vamos lá. Na verdade, o WhatsApp é um problema. O WhatsApp é uma ferramenta super bacana, agiliza, né, a comunicação entre o síndico e os moradores. E eu acho que o síndico ele deve usar o WhatsApp. Uau, que legal, que bom. Só que não da forma como geralmente eles utilizam. Então, aquele grupo aberto com todos os condôminos, onde todo mundo pode se comunicar, isso não funciona. Vira uma assembleia eterna de gente se ofendendo. Assembleia eterna, gostei disso, hein, galera? Se livra da assembleia eterna. Então, o ideal, o que é? O síndico usar aquele grupo de transmissão que você só consegue enviar as mensagens e você não consegue receber resposta. O síndico ele tem que ter um canal oficial de comunicação com o condomínio. Então, Perfeito. seja pelo aplicativo da administradora dele, um e-mail do condomínio, uma forma... Eu gosto dos aplicativos que o próprio condomínio tem. Claro, né? que é, por exemplo, a Alma, né? Então, um aplicativo software de administração de condomínio, já com aplicativo na ponta, né? Que tem toda a parte de comunicação com o morador, administrador e síndico, né? Porque o que acontece com esse aplicativo? Quando muda o síndico, você consegue transferir o histórico. Então, ele sabe o que já aconteceu antes, como que tá lidando com aquele problema para dar encaminhamento. Se é e-mail que cada um tem a senha, perdeu a senha, conversa de WhatsApp que vai sumindo, então fica complicado quando tem a troca do síndico. Perfeito.
Aí, hoje, o que acontece? Qual que é o problema principal do WhatsApp? Aqueles grupos não oficiais. Meu Jesus. Não, mas não acontece no Brasil. Não, Blanca, só... É que eu advogo mundialmente. Não acontece aqui no Brasil, Blanca, não. Comenta aqui se acontece grupo de WhatsApp paralelo no teu condomínio. Comenta aqui nesse vídeo, vamos lá. E aí? Geralmente eles criam um grupo falando assim, olha, pessoal, esse grupo aqui é só pra gente fazer indicações. Um encanador, um eletricista. E daqui a pouco vira uma bateção de boca, uma ofensa, ou então muitas vezes levantando coisas contra o síndico que não são verdades, entendeu? E é um problema. Nesse caso, geralmente o síndico não participa do grupo e recebe prints do morador que é mais amigo dele, conta, olha o que estão falando de você aqui e tal. O que eu gostaria de dizer para esses condomínios, para esses síndicos que têm esse tipo de grupo? A responsabilidade do grupo não oficial é do administrador do grupo. Já temos decisões no Tribunal de Justiça condenando esses administradores a pagar indenização por danos morais, porque ele autorizou veicular naquele grupo não oficial ofensas, calúnias, difamação. Para tudo. Pera aí que eu vou pegar o Glória aqui. É bênção. Olha a dica que a Blanca tá dando e você presta atenção nessa dica Mega Power. Por quê? A Blanca tá dizendo que o grupo paralelo, o administrador, pode ser condenado por ofensas feitas contra você, síndico. É isso mesmo, Blanca? É isso mesmo, porque ele tem controle. Quem entra no grupo, quem sai do grupo, o que tá rolando ali no grupo. Então, se, por exemplo, o administrador viu que rolou uma ofensa mais grave, ele pode... Opa, olha, esse conteúdo não é adequado para esse grupo. Ele é obrigado a fazer, senão pode... E ele pode, inclusive, excluir a pessoa que tá veiculando aquilo. Perfeito. Então, se ele deixar rolar a treta solta, vamos dizer assim... Aí é com ele. Ele pode ser responsabilizado. Então, nesses casos lá no escritório, a gente notifica o administrador do grupo. Ó, dica Mega Power pra você, hein? Ó, caiu no teu coração isso, né? Já estão até articulando aqui, pegar as fotos antigas dos prints, né? Blanca, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Isso pode ser usado como prova mesmo? O cara defamando pra mim no WhatsApp, o cara falando mal de mim, isso pode servir como prova mesmo? O print do WhatsApp, né? Então... Pode, mas tem uma forma correta de você usar o print do WhatsApp como prova nos processos. Então, assim... Peraí. Eu gosto da Blanca porque ela é muito metódica, ela gosta de coisas tudo certinha. Print do WhatsApp, dica Mega Power, pode ser usado no processo a teu favor ou contra você? Vai lá, Blanca! Pode, mas tem o jeito certo de usar. Mas depende! Não, é porque assim, já ficou provado, inclusive decisões do tribunal, que você consegue alterar facilmente o conteúdo dos prints, tipo fazer montagem, né? Quem sabe mexer bem lá, consegue fazer umas montagens de forma até fácil. Então, como que a gente usa o print do WhatsApp, o conteúdo da conversa do WhatsApp nos processos? A gente pede para fazer uma ata notarial no cartório. Então, você leva o seu celular, o escrevente vai redigir um documento que tem fé pública, o escrevente tem fé pública, então aquilo que ele leu no seu celular e ele transcreveu realmente estava escrito no seu celular. Aí vale como prova na justiça. Entendeu? Entendi. Então, como é que é? Ata notarial. Ata notarial. Isso, feito por um escrevente no cartório de títulos e documentos. Bacana. Tá Ô, Blanca, antes de eu falar de outra confusão, eu notei aqui umas confusão e eu vou falar de cachorro. Porque o tema aqui é gestão de conflitos condominiais e soluções legais da prática. Então nós vamos falar de cachorro já. Mas antes de eu falar de cachorro, quem é a Blanca? Quem é a Blanca? Isso, conta pra galera quem é você, doutor Blanca. Então vamos lá, a gente vai precisar de um podcast inteiro para eu me apresentar. Menos. Meu nome é Blanca, sou advogada especializada em direito condominial. Atuo nessa área há quase 20 anos. Meu Deus, começou com 5 então? Comecei com 14 anos. Meu Deus do céu! Mas não como advogada, né? Eu, com 14 anos ingressei na área de condomínios, porque meus pais tinham uma administradora de condomínios e eu comecei muito nova dentro da administradora. Então você é daquela geração que o pai ia fazer assembleia, tu ia junto pequenininha? Fazia ata e ganhava. Meu pai me pagava pra fazer, viu? Então, esse pai já era moderno já, aí ó.
10 anos atrás, 15 anos atrás, ó. Quase 20 anos. E aí, depois acabei me formando em Direito, continuei a carreira. Meus pais venderam a administradora, mas eu continuei atuando na área do direito condominial. Então, assim, hoje eu tenho um escritório que só faz direito condominial, só condomínio e administradora de condomínio. A gente atua na região do ABC Paulista e Sorocaba e região. Ah, legal. Então você tem todo o ABC Paulista e na região de Sorocaba também, né? Isso, legal. isso. Mas nada te impede você atender nível Brasil também, né? Não, hoje em dia, graças a Deus, né? Sim. A gente consegue atender o Brasil inteiro, porque tudo online, né? A maioria das coisas online. E aí, se precisa, pessoalmente, a gente vai também, como estou aqui em Florianópolis hoje. Gravando o podcast. Pessoal, aqui tá todos os contatos da Blanca, tá lá na legenda do vídeo. Então, tenho certeza aí que você comece a seguir ela nas redes sociais, que ela vai entregar muito conteúdo. Blanca, vamos falar de cachorro. Cachorro gera confusão no condomínio? Gera conflito? Gera Me muito. conta algum case, me conta alguma coisa que você lembra no coração que, cara... Tem um monte. É assim, eu acho que o cachorro não é o número 1 dos conflitos. Nós já vamos falar do número 1. Mas o cachorro dá bastante problema. Temos problemas de barulho. Então, o morador que sai para trabalhar, deixa o cachorro sozinho, ele fica lá uivando, latindo. Pois segura. Então, citar outros barulhos. Outra case cachorro. Como o síndico deve atuar nisso? O cara sai às 7 horas da manhã, deixa o cachorro preso, só volta às 19 horas da noite, o cachorro passa o dia todo latindo. Veja, que não é culpa do cachorro, a gente sabe disso. O cachorro não é o culpado. É da natureza dele. Mas como que o síndico pode atuar nisso? Eu tenho pena também do cachorro. Eu sou cachorreira, quem me conhece. Eu sou super cachorreira. Mas assim, nós temos 2 problemas do cachorro ficar sozinho o dia inteiro no apartamento. Favor. O primeiro, o barulho, porque ele tá lá latindo, atrapalhando as outras pessoas. E tem o problema de também o cachorro tá... Estresse, né? Sendo judiado indiretamente, né? Pois o estresse dele, né? Então, dependendo do quanto ele chora, do quanto ele uiva, né? O síndico tem até uma responsabilidade de fazer uma notificação para os órgãos da prefeitura em relação ao maus tratos dos animais. Mas se a gente não levar isso tão assim, vamos dizer, não é tanto barulho, não tá judiando, mas tá incomodando os vizinhos, logo cedo a pessoa ainda tá levantando, ou trabalha home office, aquele cachorro uivando, né? Então, assim, o condômino que se sente incomodado deve registrar de forma expressa, ou seja, por escrito para o síndico. Seja por e-mail, seja na plataforma, né, do condomínio, né? Isso, o ideal é a plataforma, mas se não tiver um e-mail, registrar o problema, a ocorrência do barulho, para que o síndico possa advertir e eventualmente multar esse morador para tomar providência em relação ao cachorro. Então, ou ele vai deixar o cachorro numa creche, que hoje em dia tem creche para cachorro, ou ele vai deixar o cachorro na casa da mãe dele, ou ele não vai ter cachorro. Eu não sei como ele vai resolver, mas ele não pode ter o cachorro incomodando os demais vizinhos, né? Então, ele tem que tomar as providências cabíveis para o cachorro ficar sossegadinho. E o conflito do cachorro no elevador? Isso acontece? Não pode? Isso já não acontece mais? A legislação já permitiu? Como é que funciona? Mudou um pouco, é verdade. Antigamente, podia ter lá previsto no regulamento interno que o cachorro, você tem que carregar seu cachorro no colo. Então, você tá no elevador ou caminhando na área comum, você tem que levar o seu cachorro no colo. Agora, mudou. E não é que a legislação mudou, não tem uma legislação específica para isso. A gente trabalha com as decisões dos tribunais mais atualizadas. Então, eu tô sempre me atualizando para passar para o cliente o que tem saído lá de cima, né? E hoje em dia, não pode, mas eles entendem como uma regra muito rígida você exigir que carregue seu cachorro no colo. Porque, assim, tem idosos, tem cachorros que são maiores, por exemplo, aquele Golden Retriever. Ele é bem maior, ele é pesado, mas ele é manso, então ele não precisa ir no colo. Então, assim, já não pode mais exigir que vá no colo. Pode exigir o quê? Isso você vai colocar no seu regulamento interno. Coleira, né, e guia curta. Pode exigir também que pegue o elevador individualmente. Então, se tem alguém no elevador, eu espero a minha vez. Legal. Entendeu? E isso são regras que eu faço no regimento interno, é isso? No regimento interno, exatamente. Tá, vamos entrar já no regimento interno, então, Blanca. Depois a gente pode voltar pro cachorro. Bom. Mas o regimento interno, como fazer as boas práticas do regimento interno? Uma assembleia quórum normal, a maioria mais simples? Como é que funciona isso? Vamos lá, isso também mudou. Você vê como que legal. A legislação vai mudando e às vezes as pessoas ficam com a informação incorreta achando que não mudou, né? Então, assim, antes, quando saiu o novo Código Civil lá em 2002, eles colocaram que alterar o regulamento interno, para alterar o regulamento interno, também precisava de quórum especial de 2/3 em assembleia.
Depois, a legislação sofreu uma mudança e eles retiraram a palavra regulamento interno do artigo. Tá. Então, para convenção, mantém o quórum de 2/3. Tá. Para regulamento, quórum simples dos presentes na reunião. Olha que interessante. Então, eu faço uma pauta específica, a alteração do regulamento interno. E lá... E eu preciso explicar o que eu vou alterar na convocação da Assembleia ou não? Se você vai que eu vou alterar dar- muitos tópicos, você pode colocar só a alteração do regulamento. Tá. Se você vai alterar um específico, é legal colocar de para. Ah, entendi. Tá? Tá, então Aí vou é falar a de critério do cachorro. síndico. Tá, beleza. É. Tá. E aí, nessa assembleia, se você tiver 3 pessoas, 2 votarem a favor, já está aprovado. Maioria simples dos presentes. Então, ficou muito mais fácil mudar o regulamento interno. Que eu entendo que é justo. Hoje, por quê? Porque o regulamento interno é para regular o dia a dia dos condomínios. Perfeito. Então, ele tem que ser mais flexível, porque não tá dando certo o horário da festa até às 10. Vamos colocar até às 11? Vamos... até às 11 ficou meio ruim. Vamos colocar 10h30? Você chama uma assembleia e ajusta isso. Sim, sim. Não precisa de um quórum gigantesco para alterar, entendeu? Legal. Ô, Blanca, eu participei de uma confusão. Confusão não. Queima, senhor. Queima, senhor. Não. Eu participei de eu fiquei por dentro de um assunto. Todo condomínio tem um morador do 401, né? Todo mundo tem um morador do inferno que incomoda. E esse condomínio foi um condomínio em Brasília que tinha algumas pessoas querendo transformar um ambiente que era um gramado num canto do condomínio em espaço pet. Tá. Então, a grande maioria já queria isso. E tinha um morador do 401, perdão você que mora no 401, mas eu tenho que nominar alguém, né? Um morador do 401 que não queria de jeito nenhum, botava lá na confusão que não pode. Aquele gramado lá, ele gostava de caminhar e não queria fechar para o espaço pet. Muitos condomínios estão nos vendo agora e são condomínios mais antigos, né? Que não tem espaço pet já dentro da construção. Certo. Mas tem aquele cantinho lá que quer botar um cercadinho. E aí, Blanca, como resolver isso? Qual é a maneira legal ou qual é a boa prática para poder transformar aquele cantinho do condomínio que não é autorizado num espaço pet? A legislação também mudou. Opa, que legal! Não, a gente está trazendo várias coisas. Legal, porque já atualiza da legislação nova. Então, assim, isso que você falou, pegar o cantinho verdinho lá, que nem usa muito, e transformar num espaço pet que vai ser útil para os condôminos, a gente chama de alteração de destinação de área comum. Tá. E para alterar a destinação da área comum, antes era quórum 100%. Tá. Então, todos os proprietários tinham que concordar. Nesse Uau. prédio já não ia dar certo, Porque o morador, amigo do 401 não queria, verdade, né? É verdade. Agora, foi o ano passado, foi 2023. 2023. A legislação mudou, então, quórum 2/3. Então, 2/3 dos condôminos conseguem aprovar para alterar a destinação da área comum. Então, se a grande maioria concorda que ali seja espaço pet, nesse caso, o seu 401 ia ter que se conformar. Vai ter que se informar. É. Galera, ó, dica Mega Power da Blanca. Tá gostando? Bora seguir nós no canal, bora curtir esse vídeo e bora ativar a notificação. 3 ações agora Mega Power. Bora seguir, bora curtir e bora notificar pra você ser notificado dos próximos episódios. E ó, já copia esse link desse episódio e já encaminha lá no teu grupo do teu condomínio, lá que é lista de transmissão. Olha as dicas da doutora Blanca, vamos pra prática que tá muito legal, muito dinâmico. Ó, já respondeu quase 10 perguntas aqui, ó, você viu? Aqui é bombardeio mesmo, ó. E aí é o seguinte, mais uma vez está passando os nossos patrocinadores, eu só estou aqui, a Porter só me dá a condição de fazer toda essa maravilha para vocês, de compartilhar conhecimento, de conectar os embaixadores, de participar de evento, graças à Porter e os patrocinadores que estão rolando aqui, ó. Sigam essas empresas. Essas empresas estão valorizando a entrega de conteúdo do mercado condominial brasileiro. Blanca, continuando nessa pegada do cachorro, e se o cachorro, por algum motivo, fugiu no condomínio e ele mordeu uma criança? Nós tivemos um caso recentemente que eu vi, que viralizou nas redes sociais, né, de um pitbull, né, solto ali no condomínio, na área comum, e infelizmente mordeu uma criança. Eu não tenho maiores detalhes, desculpa, eu só lembrei desse caso agora, porque eu quero uma ajuda de um advogado para tentar ajudar você, síndico, se acontecer um caso desse. O que nós podemos fazer?
Várias coisas nesse contexto que você trouxe, né? Primeiro, essas raças mais ferozes tem que estar previsto no regulamento, e geralmente na legislação municipal tem essa previsão. Olha tá? que legal! Mas a gente sempre orienta a colocar no regulamento, as raças maiores têm que usar focinheira, né? Então assim, nem é um pitbull, é um vira-lata, mas ele é feroz, focinheira. Mas esse caso aí que você me trouxe, ele escapou, foi sem querer, Isso. né? A responsabilidade do tutor, né? Do dono do cachorro. Então, se mordeu uma criança, uma pessoa, qualquer pessoa, e ele, então, não tomou os cuidados, a gente fala, dolo ou culpa. Então, foi por querer ou foi sem querer, né? Mas ele deixou o cachorro escapar e machucou uma criança, então, a responsabilidade é do dono do cachorro. Perfeito. Eu tive um caso num condomínio em São Bernardo, se eles depois estiverem vendo, eles vão comentar, porque foi bem drástico, assim. Só não falamos do condomínio, pelo amor de Deus. Não. Eles têm um espaço pet e tinha um cachorrinho lá que sempre andava no espaço pet sem coleira. Porque ele era super bonzinho, nunca tinha feito nada com ninguém. A criança abaixou, uma criança de 8 anos, abaixou pra brincar com o cachorro e ele mordeu. Ele se assustou, é cachorro, a gente não sabe a reação, né? Ele mordeu o rosto da criança e fez um grande estrago no rosto da criança. O dono do cachorro teve que pagar por todos os cuidados médicos e respondeu na justiça por conta desse problema. Então, assim, pode ser o cachorro mais manso do mundo. Coleirinha, guiazinha, porque a gente não sabe, o animal pode se assustar com uma coisa que ele não estava esperando e causar um acidente que vai dar um problema pro resto da vida da pessoa que sofrer a mordida, né? Muito legal. Pessoal, olha só quantas coisas a gente trouxe aqui que gera confusão dentro do condomínio. E a doutora Blanca, com toda a autoridade dela, respondendo com muita maestria, na ponta da língua, não tem gaguejar, né? Tem muito advogado aí que fica gaguejando, não menosprezando, mas, pessoal, tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem mesmo. A doutora Blanca nasceu dentro de uma administração de condomínio, né? Então, a mãe dela levava ela, né? Com um carrinho dentro de uma administração de condomínio. Então, uma administradora gigante no ABC Paulista, mais de 1000 condomínios. Então, tem berço já do negócio. Doutora Blanca, sabe uma coisa que está no meu coração? Fala. Você, síndico, você precisa ter os especialistas do teu lado. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu escrevi um artigo em 2023 que é os 12 especialistas do mercado condominial brasileiro. Os 12 especialistas do síndico no futuro. Eu acredito que até 2030... tu vai ter 12 especialistas que tu vai pagar mensalmente para te ajudar. Síndico, você é o CEO do negócio. E você precisa de 12 diretores para te ajudar a tomar a decisão. Seja de engenharia, auditoria, direito, segurança. Porque você não sabe tudo. E você não precisa saber tudo. O que você precisa ter pessoas que te dão a informação para te ajudar a tomar a decisão. Até rimou. Você precisa de pessoas que te dêem a informação para te ajudar a tomar a decisão. Doutora Blanca, eu luto pelo país para que mais síndicos tenham condição de pagar mensalmente para um advogado ter essa assessoria. Tu acha que esse é o caminho mesmo? Eu acho que esse é o caminho. A gente precisa... assim, o que vocês fazem, o que a Porter faz é muito interessante, porque, na verdade, é uma questão de melhorar a cultura do síndico. Isso. Porque é uma coisa cultural. Ele acha que, eu não vou precisar pagar, porque eu não vou precisar do advogado, vou precisar só sobre demanda. Então, assim, eu tive esse problema, vou precisar entrar com uma ação, vou contratar o advogado. Tá, mas e que tal evitar as demandas? Que tal evitar os problemas mais sérios, gastar dinheiro? Então, assim, de repente você vai precisar entrar com uma ação, é muito mais caro do que se você estiver pagando aquele mensal, evitar todo aquele monte de processo. Então, tirar as dúvidas, análise de contrato. Dirley, é cada contrato que esses síndicos assinam. Que você não faz... E depois gera um super problema. Ele quer rescindir com a empresa, ele não consegue, porque o contrato está todo amarrado. Então, assim, notificação, revisão de regulamento interno, presença em assembleia, você ter um advogado para conduzir a sua assembleia de forma correta, top, né? Legal. Ninguém vai impugnar aquela sua assembleia. Você vai sair com tudo aprovado, com tudo legalizado. E não é caro. É verdade? Não é verdade. Sabe o que eu falo, Blanca, assim, ó? Quanto custa a tua Netflix? Fala agora pra mim. Fala em voz alta. Quero ouvir. Você não sabe quanto custa a tua Netflix. Você paga lá 30 e pouco, você falou 40 e pouco. Eu creio e eu tenho a certeza que até 2030, todos esses 12 especialistas vão ter recorrência no condomínio. Você vai entrar no condomínio sabendo que tem 4 mil por mês ali, ou 5 mil por mês, que já tá, que você vai ter que ter esse especialista. Por quê? Porque é natural e vai ser natural. Então eu acredito muito nessa pegada mesmo, né? De você ter o apoio dos especialistas junto contigo. Blanca, nós estamos chegando já na metade do... Meu, passa rápido, né? Passa rápido. Mas nós vamos falar sobre garagem. Garagem. Tá bom. Eu quero,
Garagem eu sei que não gera conflito pra ti aí, né? Não gera, né? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. O pessoal sempre fala, né, que... Como é que é aquela assembleia de divisão da garagem, que é o que mais... O sorteio de o sorteio vaga de vai garagem. sorteio que é o que mais tem a gente na assembleia. Blanca, quais são os principais conflitos que nós temos em garagem? Como é que funciona hoje o dia a dia? Garagem é um tema bem complicado também em condomínios, né? Tem vários problemas, né? Então, por exemplo, o veículo que não cabe na vaga. Ou... Peraí. Veículo que não cabe na vaga? Como assim? Desculpa, pessoal, minha ignorância, tá? Olha, eu viajo o Brasil. Em falar em viagem o Brasil, vem junto comigo. Ó, nós vamos ter o Jornada Porter. Ó, tá aqui na legenda do vídeo. Todas as 30 cidades que nós vamos passar. E ó, cada evento incrível. Sempre com bastante síndico, bastante advogados, embaixadores da Porter palestrando. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Não, hoje acabei de ver na legenda aqui e já passou a minha cidade. Vem pro Porter Summit, dia 8 de novembro, em 2025, o maior evento do mercado condominial brasileiro. Nós vamos investir mais de 4 milhões de reais nesse evento e vai ser incrível, vai ser histórico. Ó, vai lá no Simpla, tá aqui o link para você ir lá comprar. E você que tá vendo, vai ganhar um cupom de desconto? Vai, acabei de inventar esse negócio, Odcast, isso mesmo. Você digita lá, Odcast no cupom lá, vai no Simpla, Porter Summit e digita Odcast que você vai ter um desconto para comprar um ingresso pro Porter Summit. Tamanho que veículo não cabe na garagem, Blanca? Conta mais sobre. Não, é porque a pessoa compra um apartamento com uma vaga de garagem para um espaço, um carro tamanho médio. Tá. E aí compra uma picape, cabine Caramba, dupla. E aí o carro fica metade do carro para fora da vaga, atrapalhando todo mundo que vai manobrar. E aí? E aí que tem que mandar trocar o carro. Tá? Ah, para! É, tem que trocar. Meu Deus, eu acabei de comprar um carro, mas eu sou manecoco mesmo, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe. Você vai comprar o carro, você tem que comprar o carro de acordo com a sua vaga de garagem. Eu sempre dou Olha o seguinte só. exemplo. Imagina que você mora numa casa de rua, não é um condomínio. E aí você tem lá a sua vaga, o portão fecha, certo? Fecha. Você vai comprar um carro que vai pra fora e Não. como é que você vai fechar o portão? Ah, verdade. É a mesma coisa no prédio, só que o cara acha que ele pode deixar o bumbum do carro dele lá pra fora, atrapalhando todo mundo que quer manobrar. Aham. E o condomínio tem que aceitar. Não, então é notificação e se ele não resolver o problema do carro, dá para ingressar com uma ação para ele trocar de veículo. Caramba, olha a dica mega power da Blanca. E vou colocar mais uma vez a Blanca na parede. Blanca, e tem o morador do 401 que sempre põe na garagem errado. Ou a namorada do morador do 401 coloca em outra vaga na garagem e sempre na mesma. Como é que funciona o processo para me notificar? Tem muitos casos que eles colocam no namoro, assim, que a pessoa vai dormir na casa, né? Coloca na vaga de visitante. Só que a vaga de visitante é uma visita. E a pessoa passa a semana inteira lá com o carro na vaga de visitante, por exemplo, atrapalhando o fluxo, né? Então, assim, não pode. O ideal, Odirley, nesses casos é primeiramente, advertir, né, a unidade infratora. Tá. E aí, se recorrer, né, no problema, aí aplicação de multa. Legal. Tá? Tem que multar, não tem jeito. Nunca passou por mim um caso de precisar entrar com uma ação para a pessoa parar de fazer isso. A multa já resolveu. Tá Tá? bom, fechou. Então, geralmente, quando você mexe no bolso, o pessoal se preocupa um pouquinho mais em cumprir o regulamento interno. Muito bom, muito bom. Galera, sabe que o Odcast sempre traz um gestor condominial pelo Brasil? Isso mesmo. E hoje eu vou trazer o grande Dr. Rafael do Espírito Santo para falar um pouquinho com a gente e explicar como é que funciona o dia a dia lá desses causos, dessa questão do direito regionalmente lá. Dá confusão, não dá? Rafa, é contigo, meu irmão! Grande Odilei Rocha e doutora Blanca Mendes, que honra participar com vocês desse tema tão importante que é a resolução de conflitos em condomínio. Pois é, pessoal, aqui no Espírito Santo a gente faz uma abordagem estratégica com os condomínios, né? Inicialmente, a administradora de condomínios presta o suporte a esse síndico, dando toda a orientação sobre a legislação, a convenção e o regimento interno, trazendo essa bagagem diretamente para o síndico, para que o síndico, enquanto gestor condominial, tenha condições de atender na melhor resolução desse conflito. Entretanto, existem probleminhas, né, aqueles problemas cotidianos, onde o síndico tem capacidade de atuar como mediador, só que muitas das vezes tem um problemão, aquele morador do 401, não é verdade, hoje? Quando a gente se depara com um problemão,
que a gente faz? Traz essa informação, ela chega até a nós pelo síndico e a administradora informa ao síndico que gestor condominial, esse morador do 401, o senhor unicamente não dá conta mais de atendê-lo. Seria muito importante a contratação para o condomínio, para dar o suporte ao condomínio, um advogado ou escritório de advocacia, para que consiga, de forma efetiva, trazer o máximo de informações legais e jurídicas para conseguir atender de forma satisfatória na mediação e resolução desse conflito. Dependendo de alguns casos também, tem os mediadores. Então é muito importante também fazer o uso desse mediador que tem uma conversa uma comunicação mais assertiva, trabalha de forma eficiente na conciliação, até porque a gente está falando de relações contínuas, né? Aquele local onde você reside, por exemplo, os condomínios residenciais, é o local que você chama de lar. Então, o lar é onde você quer ter paz. Os conflitos hoje, eles estão muito em evidência, as pessoas estão mais ansiosas, um pavio um pouco mais curto, como diz a expressão, né? E hoje todo mundo quer falar. E quando tem dificuldade de falar, vai, inclusive, em busca dos diversos cursos de oratória. Só que ninguém quer praticar a escutatória. Então, pratique a escutatória. Você, gestor condominial, ouça o seu morador, ouça de forma assertiva, eivado pela razão, não deixe se levar pela emoção. Ouça, para melhor atender na resolução desse conflito. Até porque hoje pode ser o morador do 401, né, hoje. Amanhã pode ser qualquer um dos moradores, inclusive, você sendo síndico morador, o seu vizinho de porta, por exemplo, ou seu vizinho de cima, de baixo, enfim. É muito importante que seja efetuado da melhor forma possível, tá? A ausência de conhecimento legal, muitas das vezes, gera esses conflitos. Não só do conhecimento das regras de lei, mas também da convenção e do regulamento interno. Então, é muito importante utilizar os canais de comunicação. Fica aqui essa super dica, utilize o mural, o elevador, os canais de comunicação, e-mail, aplicativo do condomínio, de forma assertiva a trazer umas palavras, uma forma de lidar mais acessível a todos os moradores do seu condomínio, certo? E é assim que a gente lidar. Eu sou advogado e também síndico profissional, além de ser sócio na Condocol Administração de Condomínios aqui no Espírito Santo. E a gente recebe muito desses condomínios, todas as demandas, os conflitos, e o top 1 é o barulho. E agora eu quero ouvir, Ode, Blanca, barulho. Sapato alto fazendo barulho, móveis sendo arrastados, criança pulando e correndo, todos esses barulhos, pets, né, o cachorro que fica sozinho dentro do apartamento, enlouquecendo os vizinhos, tudo isso dentro do horário comercial. E aí, problemão, né, esse barulho? Ode, doutora Blanca, como vocês resolvem? Qual é a solução? Quero ouvir. Agora é com vocês. Obrigado. Grande Rafa, muito obrigado, meu irmão. E ó, eu já vou soltar a pergunta para a doutora Blanca. Doutora Blanca, salto alto, pelo visto lá no Espírito Santo acontece muito, os barulhos do salto alto. Como é que funciona esse tipo de problema? Qual dica que você dá para o síndico, para o morador de baixo, morador de cima? Fala para nós. Ele falou uma coisa muito importante, que é manter ativa essa comunicação, né, com os condôminos. Então, às vezes, eu vejo que a pessoa faz sem querer. Ela acorda cedo, eu vou trabalhar, coloca aquele salto alto e termina de fazer alguma coisa dentro de casa para sair, só que a pessoa de baixo não acorda tão cedo e realmente incomoda, né? Então, assim, se o síndico mantém uma comunicação eficiente com os moradores, mandando comunicados, olha, pessoal, cuidado com o salto alto de manhã, na hora de sair, né? Põe um chinelinho na hora de sair, você põe o salto. Às vezes a pessoa que tá fazendo isso se liga e fala, poxa, é verdade, eu tô incomodando, e não
me liguei, Sim. né? Então, isso que ele falou sobre manter uma comunicação eficiente com os moradores, sempre soltando comunicados, avisos e lembretes, ajuda bastante. Tá. Mas se a pessoa for teimosa e quiser realmente correr a maratona dentro do apartamento de salto alto, aí tem que mesmo advertir e eventualmente multar também, tá? E geralmente, chegando na multa, também passa. Aí a pessoa para, né? Nunca tive problemas em relação a isso. Assim, a gente costuma conversar também, por exemplo, se o escritório trabalha para o condomínio, então aí dá pra gente fazer, por exemplo, uma ligação, explicar a situação. Olha, eu vou aplicar a multa, mas é porque tá... Que tal colocar um EVA, um tapetinho, porque, sabe, para criança. Claro. O quarto da criança, se você coloca aquele chão de EVA, que é colorido, Perfeito. eles até gostam, super ameniza embaixo. Muito boa dica. Entendeu? Legal. Então, são coisas que às vezes a pessoa não pensa e ajuda o vizinho, entendeu? Muito boa tua dica. Logo nós vamos ter um episódio sobre inclusão das pessoas especiais, inclusão dentro do condomínio, com o grande doutor Alex de Campo Grande. Nós vamos ter um episódio explicando sobre isso. E eu sabe o que eu lembrei? Eu já vou dar a dica do livro já agora, por quê? Quando a Blanca falou, é porque tu não conhece, tu pensou agora, tu não conhece o meu morador, ele é muito intransigente, ele não vai mudar. Eu quero a dica de livro hoje é Mindset. Isso mesmo. Então, a nova psicologia do sucesso, Mindset. Tilei, o que esse livro vai me ajudar e o que tem a ver com o direito condominial? Ó, mais uma vez, se você dá um zoom aqui, ó, bate um print nessa tela. Esse livro, ele mostra que existe dois tipos de mindset. O de crescimento e o fixo. O fixo, Blanca, é assim, ó. Não, aqui sempre foi assim. Não, vamos mudar. O de crescimento é aquele, não, peraí. Tem algo interessante no que a Blanca está falando. Peraí, tem algo interessante nesse episódio que o Odilei está apresentando. Tem algo, pode ser diferente aqui no meu condomínio, sim. Então, você tem um mindset fixo ou de crescimento. E aqui ele traz case de estudo fantástico que tira você da zona de conforto. Você quer sair da zona de conforto, esse livro é fantástico para você. Então, a dica de livro hoje é esse aqui, que é fantástico para você sair da zona de conforto e ter esse mindset de crescimento. Doutora Blanca, vamos para mais um conflitos legais e práticos dentro do condomínio. Visitante dentro da piscina. Pode ou não pode? Como é que funciona? Nesse calor. Calorão, nós estamos num calor aqui em Floripa, a galera, a gente mora bem, Floripa é bem suado, né? Mas aqui é o seguinte, imagina um calorão e o cara convida todos os amigos dele da escola para ir na piscina no condomínio. Pode ou não pode? Então, depende. Meu Deus, lá vem ela com a história, depende. Esses advogados, meu Deus do céu. Na verdade, depende do regulamento interno do condomínio, né? Então, assim, alguns condomínios prevêem que pode um visitante por unidade, 2 visitantes por unidade, aí a gente tem que controlar essa questão, né? Geralmente eles usam pulseirinha. O que dá muito problema são as crianças, porque aí você tem lá um filho, você recebe os primos, aí como que você vai falar? Só vai um primo por vez. Pois é. Então, eu já vivenciei casos lá no escritório que fica todo mundo na área da piscina, a família, só que só 2 por vez dentro da piscina. Tá. E aí você vai advertir e fala assim, mas só tem 2 usando por vez, mas eles estavam revezando e não pode. Visitantes é na área da piscina, não é dentro da piscina. Olha o brasileiro, né? O brasileiro tem um jeitinho dele, né, Jesus? Dá um jeitinho, exatamente. Então, assim, tem que advertir, tem que multar e, assim, pode mandar sair, tá? É mesmo? Pode mandar sair. Tá, mas aí, assim, ó, quem é que manda sair? É o síndico? Não. É o zelador? É o quê? Geralmente os condomínios têm lá o gestor da portaria, né? Ou seja, o zelador ou o gerente predial, o Ronda, pode mandar sair, tá? O síndico não precisa não assume isso pra ele, né? Não precisa se expor, ideal não, mas se também precisar, ele pode. Assim, se tem muitos visitantes na piscina, tem que mandar sair, porque é injusto com quem paga o condomínio em dia e quer usufruir daquele momento de lazer com a sua família. Então tem que mandar sair sim, entendeu? Não tem essa de constrangimento, ela regra os olhos pra mim agora, galera. Tem que mandar sair sim, essa mulher é braba. Ô, Blanca, falando já dessa questão da piscina, e o morador inadimplente?
ele pode tomar banho de piscina? Pode. Pode mesmo? Pode. Mesmo ele não tá pagando ali, ele pode? Pode. O morador inadimplente, ele pode fazer uso de todas as áreas comuns do condomínio, tá? Então, veja, como funciona condomínio? Quando você compra um apartamento, você compra uma fração ideal, certo? Então, você compra uma parte da área comum, é sua fração ideal. Então, você tem uma partinha da piscina, uma partinha do salão de festa, uma partinha da churrasqueira e o seu apartamento. Então, você não pode impedir ele de usar a propriedade que é dele. É o direito de propriedade. Então, ele pode sim usar o salão, pode usar a churrasqueira, pode usar a sauna, pode usar o spa, pode usar a salão de festa, pode usar tudo que tiver, a piscina, inclusive. Aí, o que eu dou de dica? Isso. Né? Dica Mega Power. Dica Mega Power. Geralmente, os espaços que precisam de taxa de locação. Então, salão de festa e churrasqueira, geralmente os condomínios impõem uma taxa de locação. Como o morador já está inadimplente, se você somar aquela taxa de locação, você só vai aumentar o prejuízo do seu prédio. Então, você cobra antecipado. Fala, amigo, ó, você está inadimplente, não estou te impedindo de usar o salão, mas a taxa do uso do salão do aluguel, né? Isso. Você vai pagar antecipado até o dia da festa, senão você não vai poder fazer a festa. Porque aquela taxa é para fazer a limpeza, manter tudo, então não é justo que o condomínio também arque com essa despesa, já que você não está contribuindo, né, com o condomínio. Mas que o pessoal não gosta de ver inadimplente fazendo festa, não gosta não, viu, hoje? Fala, tá gastando dinheiro em festa e não tá pagando o condomínio em dia, né? Vamos aproveitar uma outra coisa que está em conflito, que eu acabei de pensar agora. O morador inadimplente, ele pode votar numa assembleia? Ele pode participar de uma assembleia? Ele está inadimplente? Ou, primeiro, responde essa. Segundo, ele fez um acordo com a empresa de cobrança, ele ainda não pagou nem a primeira parcela, e ele pode votar na Assembleia também? E aí, vai lá. Então, vamos lá. A primeira não é polêmica, a segunda é um pouco polêmica. Vamos lá. Então, o morador pode participar da Assembleia e votar estando inadimplente? Não, ele não pode, tá? Nem participar e nem votar? Nem participar. Tá escrito no código. Então, se a gente for ao pé da letra da lei, o Código Civil fala não participar e nem votar, se não estiver quite. O que acontece no dia a dia, as pessoas deixam o inadimplente entrar como um ouvinte, um participante ouvinte, para não constranger, né, a pessoa que está inadimplente, porque depois alega que foi constrangida e ainda pede danos morais para o condomínio. Então, a orientação que a gente dá lá no escritório, deixa entrar, mas não contabiliza voto, tá? Não pode, porque isso aí pode até uma questão de impugnar a Assembleia, se o inadimplente, o voto dele for contabilizado. Fiz um acordo, estou em dia com o meu acordo. Eu nem paguei a primeira parcela ainda. Nem paguei, mas estou em dia, porque não venceu ainda, né? O que eles falam, né? Eu sou inadimplente? Minha opinião, e aí? Tem advogados grandes aí do mercado que discordam de mim, mas eu provo que eu estou certa. Ô, Glória! Ainda é inadimplente, não pode participar. Não pode? Não, o morador tem acordo, porque condomínio, Dirley, você não está comprando nada. Você está, é uma vaquinha, você está contribuindo para despesas do condomínio, certo? É uma vaquinha entre os moradores. Quando você faz um acordo, você não está jogando essa dívida para frente. Essa dívida ainda existe. Perfeito. É como se, no direito a gente chama de novação de dívida. Então você não é uma nova dívida, é a mesma dívida que você prorrogou para pagar lá na frente. Perfeito. Então você ainda é inadimplente, você não pode votar, você não pode participar da Assembleia. Essa é a minha opinião. Show de bola. Blanca, eu tenho certeza que todo mundo está esperando eu fazer essa pergunta para você. Quem me segue nas redes sociais sabe disso. Tá ansioso para fazer essa pergunta para ti, minhas palestras sempre falam. Blanca, eu vou contar uma historinha para ti. O morador do 401, ele tá resolvendo fumar um baseado no apartamento dele. Ele tá fumando um baseado no apartamento dele. E aí, Blanca, o cheiro tá tão forte que sai por baixo da porta e a moradora 301 ficou louca. Meu Deus do céu, o que eu faço? Liga pro síndico, síndico vem cá, o síndico tem que ligar e tudo mais. Como fazer um caso desse, Blanca? Tá gerando conflito. Qual é o nosso tema? Ó? Gestão de conflitos condominiais, soluções legais e práticas. Isso acontece bastante. Sempre que a gente faz a palestra de conflitos, perguntam do morador fumante, que é mais legalize, né? Então, assim, vamos tratar o uso de qualquer tipo de produto fumígeno da mesma maneira, tá? Então, não é porque não é legalizado
que não vai ser proibido, ou que você tem... A única orientação é que na hora que você vai conduzir o problema, tomar muito cuidado com a forma que você vai falar, para a pessoa não se sentir, eu estou sendo acusado de um crime que eu não cometi, né? Porque acontece às vezes isso. Então, assim, o que a gente faz? Dentro da unidade, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Então, ela pode sim fumar. Seja cachimbo, seja charuto, seja cigarro, seja aquele eletrônico que está na moda, ou o próprio cigarro de maconha. Ela pode usar normalmente porque ela está dentro da unidade dela e não pode ser impedida. A partir do momento que o cheiro está incomodando o vizinho, então aí passa a ser um problema do vizinho. Perfeito. Então é o lance de o meu direito vai até encontrar o seu, né? A minha liberdade vai até aonde não atrapalha a sua. Então, aí sim, o condomínio tem que intervir. Então, tá passando por debaixo da porta, ou ele tá fumando na sacada e aquele fumacê vai para a unidade de cima. Geralmente, a reclamação vem de cima quando é na sacada. Então, aí, assim, o condomínio pode intervir. Conversar. Primeiro de tudo, conversar nesses casos, principalmente, é bom primeiro. Aí depois, não deu certo conversar, advertência e multa. Não vai escrever na advertência que está usando droga, que está usando produto legal, que está fumando maconha. Tá? Vai escrever produto fumígeno, fumaça advinda de cigarro. Então, por isso que é importante um advogado te ajudar. Para você não acusar a pessoa de estar cometendo um crime, de repente nem é. Você confunde um cheiro e é sei lá, um cigarro de ervas. Tem de tudo hoje em dia. Sim. Então, o ideal é não mencionar a palavra maconha, baseado, enfim. Adverte multa. Não resolveu. Continua usando. Geralmente acontece. A gente não vai fazer mais nada. A gente, condomínio, não vai mais interferir. Por quê? Se a fumaça está incomodando apenas um vizinho, seja o de baixo, seja o de cima, seja do lado, a gente está falando de um problema de direito de vizinhos, vizinhança. Não está incomodando a massa condominial. Perfeito. Então, não é problema do síndico. O síndico tem que tomar muito cuidado. Às vezes, ele tem uma super boa vontade. Ele quer ajudar. Eu percebo que porque ele quer ajudar. Perfeito. E ele acaba interferindo em problemas, tomando partido de problemas, tentando resolver problemas que não são da alçada dele como síndico. Perfeito, perfeito. Legal. Então tem que tomar esse cuidado aí também. Boa. Blanca, deixa eu trazer um pouquinho o assunto que eu lembrei agora, que também gera conflito, que é a portaria humana. E lá tem a senhora do 604, que fica quase a manhã toda conversando com o porteiro. Tem bastante. E tudo bem, tem um morador do 605 que vai tomar café com o porteiro. Tem o porteiro que leva a criança no outro lado da rua por causa da van. Tem o porteiro que leva a sacolinha para a senhora lá em cima, né, depois que veio do mercado. Isso é um desvio de função? Total. Eu posso me sentir incomodado que, caramba, o local do porteiro não é guarita nem em outro local, né? Fica batendo papo. É desvio de função? Sim, total. Na verdade, tem vários problemas aí. O primeiro é o desvio de função, né? Quando você pede, por exemplo, pro porteiro carregar a sua sacola ou atravessar com a sua criança na rua. Mas não vai... Só tá quebrando um galho rapidinho. Isso. Mas e a segurança do prédio? Ele tá saindo da portaria, entendeu? Então, ele tá se expondo, ele pode... Já vi acontecer, do porteiro sair da portaria e para atravessar a criança... Esse caso específico que eu tive lá era uma senhora que pediu ajuda para atravessar. Sim. E aí ele foi enquadrado e aí os bandidos entraram no condomínio e fizeram uma festa. Então, São Paulo é bem perigoso nisso, a grande São Paulo muito é bem perigoso. Né, em relação a isso, né? Tem que... Não é para conversar, não é bater papo com o porteiro, não é para tomar café com o porteiro. E você não está sendo, indiferente à pessoa. A função dela é portaria, tomar conta do seu prédio, e não bater papo, tomar café. É verdade. Boa demais. Blanca, nós estamos indo para a reta final. Passou rápido, né? Passou rápido. Nós estamos indo à reta final do nosso episódio. Mas eu queria, assim, que você trouxesse um case difícil para você. Um case, assim, que você lembra do teu escritório. Caramba, esse era difícil, mas... Uau,
conseguimos. A gente não preparou nada, mas tens um case aí que você Tem lembra? 1 milhão de cases. Não, mas um assim que tu acha que vai inspirar as pessoas aí. Vamos falar de um que deu certo e foi um condomínio que trabalhou parceiro com o escritório para dar certo. Boa. Eles tinham um problema de condomínio antissocial, né? Então, assim, a gente, comentando rapidamente, condomínio antissocial é aquele que reiteradamente descumpre as regras do condomínio de forma a atrapalhar a massa condominial inteira, né? Então, esse caso específico, essa pessoa usava o elevador armado, arma branca, usava faca, ameaçava os moradores de morte, assim. Provavelmente não era instável, né? Não tinha a sua sanidade por completo, né? Mas também não era interditado, a família não interditou, então a gente tinha que tratar como uma pessoa, vamos chamar de normal, né? E aí, precisamos, então, aplicar a multa, né, do condomínio antissocial, para depois entrar com uma ação para expulsá-lo do condomínio. Por que eu falo que o condomínio trabalhou junto com a gente? Porque a multa do condomínio antissocial, ela requer uma assembleia com um quórum de 3/4 de condôminos. Então, 3/4 do prédio inteiro tem que votar a favor da aplicação daquela multa. E a multa pode ir até 10 cotas condominiais. Então, uma multa alta. E o síndico fez um trabalho, aplicou todas as advertências, aplicou todas as multas simples, depois chamou essa assembleia, fez um trabalho com os condôminos para explicar o motivo da assembleia, aplicou a multa de 10 cotas, não resolveu, a gente entrou com a ação e conseguiu a expulsão desse morador do condomínio. Então tu já tens um case expulsão do morador do condomínio. Sim, sim. Que legal. Que ano foi isso, Blanca? Foi em 2019. Caramba! 2019, foi antes da pandemia. Eu falei legal porque era conquista, porque todos nós temos um cara aí que incomoda e tudo mais, e nós temos que se livrar dessa pessoa mesmo. Que legal! E aí, assim, tava passando de todos os limites, né? Imagina, você tem filhos, mora ali, uma pessoa com uma faca na mão, né? Sim. Então, eu acho... E veja, a pessoa não perde o direito de propriedade dela, o imóvel continua sendo dela. Ela perde o direito de usar a propriedade para ela. Então, ela pode, por exemplo, alugar ou até vender, e o imóvel... As pessoas confundem isso muito. O imóvel continua sendo dela. Ela só perde o direito de entrar no prédio. Né? E agora, isso não está expresso na lei, tá? Isso é de jurisprudência mesmo. Mas para a alteração do Código Civil que está vindo por aí, eles vão alterar bastante coisa na parte de condomínio e vai estar prevista a expulsão do condomínio antissocial, vai ajudar bastante os advogados a tratar esse tema. Bom demais. Tá curtindo, galera? Tá bom demais esse bate-papo, né? Você sabe e você conhece alguém que precisa receber esse episódio. Copia esse episódio e encaminha para esse teu conselho, encaminha para os teus moradores, encaminha para um síndico, teu vizinho. Foram tantas dicas mega paus aqui, nós entregamos mais de 30 perguntas e respostas muito inteligentes aqui, né? E a doutora Blanca, uma atrás da outra. Blanca, eu queria que você deixasse o teu recado final aí pro público, né? Das tuas considerações finais do nosso episódio. Hoje, para mim, foi uma honra. Eu amei, foi muito legal. Para mim, assim, não considerei podcast, considerei bate-papo. Legal, porque que bom. Você foi me perguntando, eu fui respondendo, foi uma delícia. Legal. Assim, para mim é uma honra poder contribuir com você aqui. Legal, obrigado. Tá de parabéns o podcast. Legal, obrigado. Tenho certeza que vai ajudar muito. E assim, a gente que atua no mercado condominial, a gente precisa de conteúdo. Verdade. Conteúdo bom, porque tem muita coisa rasa aí no mercado. Sim. Entendeu? Então, assim, parabéns e obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui com você. Para mim foi uma honra. Glória, obrigado, Blanca. A satisfação é toda minha, irmã. Pessoal, quero agradecer o grande Rafa do Espírito Santo, que esteve com a gente no episódio, a grande doutora Blanca. O que nós vimos aqui? O que nós vimos no dia de hoje, né? Nós vimos sobre o carro do 401, nós vimos sobre garagem, nós vimos sobre barulho, nós vimos sobre o tamanco lá em cima, nós vimos também sobre cachorro. Então nós vimos todo aquele espaço pet. Então tivemos vários recortes aqui de perguntas e dúvidas que a doutora Blanca deu um show. Gostou? Bora curtir esse episódio, bora seguir nós no canal e bora ativar a notificação. Ativa o sininho, vem junto com a gente, ativa o sininho para que a gente possa te mandar mais episódios aí para você. E aqui são as empresas que são patrocinadoras desse episódio. Obrigado você que curte a gente, obrigado você que está compartilhando e estamos juntos, estaremos sempre juntos. Valeu, galera, tamo junto, fui!